vamos lá, questão 2. Na questão 2, nós temos um enunciado meio parecido, né? Aqui pedindo A mais B, A mais C, B mais C, A mais B mais C, certo? Só que temos uma mudança aqui nos vetores e tem uma mudança sutil na pergunta. Na questão 2, ele não quer mais saber a direção e o sentido, ele quer saber o módulo. Se você vai aqui na aula, ok? Essa aqui já é aula especificamente falando do módulo. Se você ver essa aula, você vai ver que tem todos os vetores, essas setinhas, elas têm 3 características: módulo, direção e sentido. Na questão 1, pediu a direção e o sentido. Agora, nessa questão 2, está pedindo um módulo. O que vem a ser o módulo? O módulo é o valor, é o número que vai estar vinculado a esse vetor. Por exemplo, esse aqui, a gente vê que ele tem um tamanho 3. Esse aqui tem um tamanho 2. Esse aqui, ó, também tem um tamanho 2. Então aqui, ó, 3, 2, 2. O tamanho desse aqui, ó, esse aqui tem o mesmo tamanho que esse. Eles só estão em sentidos contrários, mas em tamanho eles têm o mesmo tamanho. Então o vetor ele vai ter essa característica também do módulo, que é o seu valor. E o que está sendo pedido na questão 2 é o valor resultante dessa soma. Então, por exemplo, se eu pegar A mais B, já vou fazer aqui direto, ó. A mais B em relação ao módulo, tá? O módulo desse vetor, não vou colocar aqui direto não, porque pode confundir. Eu vou colocar assim, ó. A resposta da letra A mais B. Aqui eu tenho 3, vou somar com 2, então vai dar no final 5. Esse é o módulo. Agora, na letra B é A mais C. E aqui acontece uma coisa importante. Por quê? O A, ele tem um sentido. O C, ele tem um sentido contrário. Quando a gente estuda vetores, o sentido é um fator muito importante. Por quê? Na verdade, quando a gente escolhe aqui trabalhar com vetores, a gente sempre tem que ter um sentido para onde a gente vai dizer que é positivo. Então, por exemplo, eu comecei a fazer um estudo. Então, eu vou adotar que para lá é positivo. Então, todos os vetores que tiver apontado nesse sentido, ó, direção horizontal, tá? Sentido aqui à direita do vídeo, certo? Tudo que tiver apontado nesse sentido vai ser positivo. Então, se qualquer coisa que estiver apontado no sentido contrário, ele passa a ser negativo, tá? Ele recebe esse títulozinho de negativo. A ideia vai ser a seguinte: como o A está num sentido e o C está no sentido contrário, quando eu faço essa soma aqui, na verdade isso vira uma subtração. Por quê? Vai ser assim, ó. Se o A, isso aqui é a letra B, tá? Na letra B, o A, ele vale 3, mas o C, por estar no sentido negativo, ele vai valer menos, aqui 2, mais menos 2. No final eu estou fazendo uma soma, mas essa característica peculiar do C, de ser negativo, vai resultar não numa soma, e sim numa subtração, que vai resultar igual a 1. A soma, na verdade, não é aumentar um valor. Se eu somar 2 valores, esses valores vão aumentar? 2 valores não, se eu somar 2 grandezas, ok? Eu pego na física, 2 grandezas. Quando eu somo 2 grandezas na física, não necessariamente os valores vão aumentar. Por quê? Porque somar é como se eu tivesse uma caixinha, jogasse as duas lá e tirasse um resultado. Só que quando essa daqui, ó, ela tem um caráter negativo. Então, quando eu jogo os dois numa caixinha, o caráter negativo desse cara faz com que o resultado seja menor. Tá? Note, eu estou fazendo uma soma, mas esse cara aqui é negativo. Eu não estou fazendo uma subtração. Eu estou fazendo uma soma. Então, A mais C, como C é negativo, esse cara, quando eu faço aqui ó, mais com menos dá menos, vai ficar 3 menos 2 dá 1. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Letra B, o valor é 1. Agora, letra C. Esse é legal, porque vai ser B mais C. O B ele tem valor 2 para um sentido e o C tem valor 2 no outro sentido. O que isso vai resultar? Vai ficar, na letra C, vou colocar aqui embaixo, ó, tá tudo fora de ordem, mas acho que dá para vocês entenderem. Na letra C vai ser 2 mais menos 2. Quem é esse menos 2 aqui? É o C, ó. Ele está no sentido contrário, certo? Isso aqui vai dar 0. Isso aqui seria análogo ao seguinte: vamos supor que esse vetor aqui represente a força. Lembra que no início do vídeo eu falei, os vetores, na verdade, eles estão vinculados a grandezas na física. Algumas grandezas faz todo sentido eu perguntar direção e sentido, certo? Então, por exemplo, digamos que tem alguém empurrando com uma força de 2 uma caixa para lá.
E do outro lado da caixa tem um outro alguém empurrando com uma força de 2 no outro sentido. Cada um está empurrando com a mesma força em sentidos contrários. O que vai acontecer com a caixa? Nada. Ela vai ficar parada. Por quê? O 2 para um sentido está anulando o 2 para o outro sentido. E aí o resultado disso é 0. E na letra D, vamos lá, vai ficar o seguinte, é a soma de A mais B mais C. A vale 3, mais B vale 2, foi o que a gente fez aqui na letra A, né? Só que dá 5, ó. 3 mais 2, 5, menos 2, 3. Por quê? B e C somados dão 0, né? Então o que vai resultar mesmo no final é o A. Se eu somar A mais B mais C dá 0, então o que sobra é A. Então na letra D, eu tenho aqui no final o resultado seria 3 mais 2, aí aqui ó, mais, porque eu estou somando, né? Mais menos 2, correto? E isso vai dar resultado no final de esse 2 vai cortar esse mais com menos, vai dar menos, vai cortar com esse 2, vai sobrar 3. Essa é a resposta. Agora, muita atenção, porque a gente vai passar para a questão C, para a questão 3, a questão 3 ela tem um detalhe bem peculiar, tá? E talvez o detalhe mais importante da resolução desse PET, que é o seguinte, esse lance de eu somar o tamanho desse, com o tamanho desse, com o tamanho desse, assim, de uma forma tão direta, 3 mais 2, menos 2, isso só acontece se os vetores, que são essas setinhas, estiverem na mesma direção. Como assim direção? O vetor A está na horizontal, o vetor B está na horizontal, o vetor C está na horizontal. Então, se o vetor A vale 5, o vetor B vale 2, é só somar 5 mais 2. Digamos que a gente esteja somando, né? Aliás, esse aqui vale 3, né? Se o vetor A vale 3 e o B vale 2, é só somar 3 mais 2. Agora, se eles estiverem assim, ó, aqui está o vetor A e aqui está o vetor B, na questão anterior, nós vimos que o resultado tem essa direção e sentido. Mas esse cara aqui, ó, o valor desse cara aqui, que eu vou colocar como x, não é, digamos que esse seja 3 e esse seja 2. 3 mais 2 não vai ser igual a 5. Tá? Isso é um ponto que eu mais enfatizo na aula. Tá aqui de novo o card para vocês darem uma olhada, que a soma de vetores ela não é tão simples como somar números. Se eu pego o número 3 mais 2, dá 5 e não tem outro resultado. Quando se trata de vetores, não é assim que funciona. 3 mais 2 pode não dar 5. Tudo vai depender da direção e sentido. Um vetor 3 mais um vetor 2 só vai ser igual a 5 se eles estiverem na mesma direção e, no caso, sentido. Tá bom? Se agora tiver qualquer mudança em direção e sentido, esse resultado aqui, para você encontrar ele, vai dar um trabalhinho a mais. Certo?